Então é isso, eu vou falar sobre Event Driven Architecture, ou EDA, ou arquitetura baseada em eventos. Vai? Não foi. Ih. Aí. Então, eu sou a Camila, para quem não conhece. Eu sou Dev na Acreditas, eu organizo o Rails Girls, o MDev Summit, e eu sou Campus Mila, com 2A no final no Twitter. Acredita, vocês conhecem. O Rails Girls é para inserir mina na computação, e o MDev Summit também. Boas. Vamos para a palestra. Obrigada. Vocês viram que tem um negócio ali de TDC Floripa, né? Porque eu esqueci de mudar isso antes de vir para cá. Mas, enfim. Antes de começar a falar sobre Event Driven Architecture, eu queria falar um pouco sobre orientação a objetos. Esse cara, quem conhece ele? Alan Kay. Quem já ouviu falar? Pouca gente. Ele basicamente inventou orientação a objeto quando ele criou o Smalltalk. Ele fala, quando ele vai definir orientação a objeto, que a OOP significa a troca de mensagens, retenção local, proteção e esconder do tipo estado e pensar mais do tipo decidir as coisas sempre no último momento possível. Ops. Ele fala também que a grande ideia do... Ele fala isso várias vezes, né? Então, tipo, ele fala de novo que a grande ideia de orientação a objetos é a troca de mensagens, que é a chave para fazer um sistema bom, um sistema manutenível, um sistema grande, que vai tipo, ser bem sucedido, pensar muito mais em como as coisas se comunicam do que tipo, das coisas em si, sabe? Do que das propriedades, dos estados e dos comportamentos das coisas. Mas, quando eu aprendi orientação a objeto, quando eu comecei a aprender a codar, e o que eu vejo que muita gente começa a aprender, a gente começa a aprender assim, a gente começa a pensar muito mais nas coisas e nas coisas que tem, tipo, nas propriedades dessas coisas, do que no relacionamento entre elas, na comunicação entre elas. E, no fim das contas, orientação a objeto é sobre a troca de mensagens, e troca de mensagens é um outro jeito de falar comunicação, certo? E aí, quando a gente fala de comunicação, voltando um pouco atrás, falando mais da comunicação no significado mesmo da palavra, a gente pode estar falando de uma comunicação falada, tipo uma palestra, tipo uma conversa. Pode ser via gestos, né, para quem não tem esse código de conseguir falar mesmo. E, no fim das contas, o que a gente tem é um remetente, é um ser, uma coisa que está querendo passar alguma informação. Do outro lado, a gente tem um destinatário, ou emissor, que precisa receber essa informação e aí processar do jeito que quiser. E eles trocam mensagens entre si, com o objetivo de que essa informação seja passada e entendida pelo outro lado. Em volta disso, a gente tem outras coisas como canal, que é a forma como a gente expressa essa mensagem, ou por onde a gente expressa, se a gente, por forma escrita ou falada, por exemplo. A gente tem o código, então, por exemplo, agora eu estou falando num código que chama português, língua portuguesa. Com vocês, poderia ter vários outros códigos. E, geralmente, tem um contexto para você saber para o destinatário saber do que você está falando. E aí, quando a gente fala de uma comunicação efetiva, o importante desse rolê é a mensagem que está sendo passada. Então, não importa nada do resto. O que importa numa comunicação, para que ela seja efetiva, é que a mensagem, a informação que o remetente quis passar, seja entendida do outro lado pelo destinatário. Então, o importante da comunicação é a mensagem. Um exemplo disso é um bebê chorando. Então, o código do bebê chorando é qual? É um choro só, não tem muito claro. Se eu ver um bebê chorando, eu não vou fazer ideia do que ele quer passar. Mas, para os pais dessa criança, a hora que vê o bebê chorando, vai ter um contexto todo daquele bebê, da última vez que o bebê chorou, que o bebê comeu. Então, vai saber, tá com fome, tá com cólica, essas coisas assim. Então, apesar de não ter um jeito muito simples e claro de que o bebê está passando a mensagem, ele consegue passar a mensagem, e as pessoas interessadas, para quem está passando a mensagem, conseguem entender, certo? E aí, voltando um pouco no código, eu acho legal falar um pouco de Domain Driven Design, do mesmo jeito que eu falei de orientação a objeto, né? Que vocês podem ler bastante disso nesses 3 livros. Do primeiro do Eric Evans, que é o primeiro de Domain Driven Design, e depois os outros 2 do Val Vernon, que é Implementing Domain Driven Design e Domain Driven Design Distilled. O cerne do DDD é você entender bem os contextos, separar cada um no seu canto lá e ter uma responsabilidade única em cada um desses contextos e eles falarem a mesma linguagem que o seu negócio está falando. Então, o seu código refletir o que o seu business está falando de uma forma bem segregada ali. Quando eu comecei a aprender DDD, eu estava trabalhando num software que era mais ou menos assim. Então, né, bem simples de trabalhar e tal, só que não. E aí, eu tava muito osso e tal, a gente fala que também pode ser visto desse jeito aqui. E tava osso de trabalhar, né? Esse é o famoso Big Ball of Mud, ou grande bola de merda. E a gente começou a entender que tinha algumas separações ali, alguns contextos separados, que tinham responsabilidades únicas dentro desse negocinho. E a gente falou, putz, não dá para mexer nesse cocôzão.
Então, vamos para o nosso Greenfield, né? Vamos começar uma aplicação do zero aí. E aí, colocamos aqueles contextos novos, todos separadinhos, cada um com a sua responsabilidade dentro desse Greenfield e tal. No fim das contas, acabou virando isso também. Detalhes. Mas o importante é que a gente aprendeu que a gente tem que entender e modelar a realidade. A gente começou a fazer isso deixando os nossos contextos bem separados, cada um com sua responsabilidade, dentro daquele nosso Greenfield lá. A gente aprendeu também que, do tipo, um contexto que antes tinha um cocôzinho só, às vezes tinha mais coisa ali dentro, mas tudo fazia parte daquele mesmo contexto. Quando isso aqui está num software só, está num projeto só, a comunicação entre essas coisas ela é bem simples. Enfim, e do tipo, quando a gente começa a entender bem essas bordas aqui, a gente começa a ir para o próximo hype do rolê, né, que são os microserviços. E aí a gente começa a separar cada um desses contextos, são um serviço diferente. E aí a comunicação, que antes no código, quando era uma coisa só, era simples, porque era só uma chamada de método, começa a ser uma coisa mais complexa. Porque eu tenho que lidar com serviços separados, eu tenho projetos, aplicações separadas para fazer isso. Então, a gente entra aí na comunicação entre os sistemas, que vocês podem ler bastante nesse livro Enterprise Integration Patterns. Não li ele todo ainda, mas isso também é um detalhe. Certo? Ele divide a forma de você comunicar sistemas em quatro coisas básicas. Eu vou focar em duas delas. A primeira é Remote Procedure Invocation, ou Remote Procedure Call, que ele chama de RPC, que é bem parecida com o modelo anterior, de você chamar uma função direto no seu código, só que ao invés de chamar uma função no seu código, você chama essa função de forma remota. Exemplo, HTTP. Então, você faz uma request para um outro sistema e esse sistema te devolve, mas o funcionamento é bem parecido com se você estivesse chamando uma função num outro lugar mesmo. Esse tipo de comunicação entre sistemas, geralmente ele é síncrono, ele tem um certo encapsulamento, então, porque cada serviço está tomando conta do que é seu mesmo, e então está encapsulado ali. Mas, por outro, ele é simples também, né, porque ele é bem parecido com o que a gente está acostumado a fazer. Mas, por outro lado, ele tem um nível de acoplamento também, porque para um serviço fazer uma request para um outro, eu preciso saber o que o outro serviço espera, como que eu conecto naquele outro serviço exatamente. Então, exatamente tipo, qual é o contrato, qual que é a API do outro serviço, eu preciso ter no primeiro serviço. E ele também tem uma questão de dependência forte entre esses serviços. Então, por exemplo, imagina agora que eu tenha 3 sistemas aqui. O meu A ali, ele precisa conversar para ele terminar de responder uma chamada, ele precisa ir no B, e o B, para terminar de responder o que o A chamou, ele precisa ir no C. O A só vai ter uma resposta quando o C terminar, devolver para o B, e terminar, e devolver para o A, e ele terminar. Então, o tempo de resposta do A não é só o tempo de resposta do A, é o tempo de resposta do A, mais o do B, mais o do C. Então, tem que ficar esperando tudo isso aqui, para eu ter uma resposta. Não tem uma resposta assim que eu chamo A, ele está bem dependente ali tudo. Uma outra questão da dependência é que se o meu sistema C cai ou a resposta dele devolve algum erro, por exemplo, o meu A pode estar bonitinho, o meu B pode estar bonitinho, mas ainda assim o meu A vai dar erro. Certo? Então, se um desses 3 cai, todos eles caem. Sabe? Então, a gente tem essa dependência forte entre os sistemas quando a gente está falando de uma função, de uma comunicação síncrona. E aí, outra forma de comunicação que a gente tem é a mensageria, que ao invés de eu ter as aplicações conversando entre elas, eu tenho um message bus que vai receber essas mensagens, vai receber as mensagens da aplicação, vai direcionar para o lugar certo e elas vão conversar só entre eles. Esse tipo de comunicação tem uma natureza assíncrona, então eu geralmente mando a mensagem e aí algo acontece depois, eu tenho um retorno depois disso, eu não fico esperando que algo aconteça. Eu tenho um desacoplamento real aqui, então, o meu A não faz nem ideia de que o B existe, e o meu B não faz ideia que o C existe, nem que o A existe, por exemplo. E ela também é não bloqueante, então, se o meu C está com problema de novo, ou a resposta dele está dando erro, o meu A está, beleza, eu fiz o meu aqui, tanto faz, eu vou esperar, quando o C voltar e começar a responder do jeito certo, eu vou ter a resposta depois. Claro, vai demorar aqui, mas ele vai continuar de pé, ele vai continuar conseguindo responder certinho para quem chamou ele. Ups. E ela reflete melhor a realidade. Então, como eu falei da comunicação, antes, né, a comunicação como palavra mesmo, a gente tem o remetente, a mensagem do destinatário e tem algumas coisas em volta dela. Se a gente está falando de comunicação entre sistemas, eu também tenho o remetente, que seria meu sistema A, eu tenho a mensagem que está sendo trafegada através
do Message Bus, e eu tenho um destinatário, que seria outra aplicação que está tentando receber. E em volta delas eu tenho um canal, que é por onde essas mensagens trafegam. Eu tenho um contexto, né? Então as aplicações precisam saber do que se trata aquela mensagem para que eu consiga agir em cima dela. E eu tenho algum indicador de formato, então tipo um esquema da mensagem falando, eu tenho a mensagem X, ela é desse jeito, tem esse conteúdo, então eu tenho um certo contrato entre as duas coisas para que essas mensagens sejam entendidas. Um outro exemplo, de comunicação da vida real é do tipo envio de cartas. E se a gente passa a comparar a vida real com a mensageria e com a RPC, com relação a conteúdo, a vida real geralmente passa informação, ou se a referência é muito simples, né? Do tipo, é bem tranquilo você achar a referência daquela informação na sua carta. E quando a gente fala de mensageria... Quando a gente fala de mensageria é a mesma coisa, mas quando a gente está falando de RPC, de uma coisa síncrona, a gente geralmente manda referências para que você busque as coisas depois. Com relação à sincronia, quando eu envio carta também é assíncrono. Um dia vai chegar, se o meu correio não estiver funcionando do tipo passar bem, um dia vai chegar. Pode ser que não chegue também, né? Pode ser que eu não tenha um receptor e do tipo, ok, não vai acontecer nada demais. Talvez você esperasse que acontecesse alguma coisa, mas não acontecer não vai machucar ninguém, sabe? Do tipo, e aqui no caso do RPC, que é síncrono, vai dar pau. Vai dar pau na hora, vai cair tudo, você vai devolver um erro para o seu usuário. E a mesma questão para o conteúdo errado. Você manda uma carta, apertando o botão errado. Você manda uma carta e está escrito uns negócios mal nada a ver lá, do tipo, nada acontece. Se você manda uma mensagem e está escrito uns negócios nada a ver lá, também nada acontece. Se você manda uma chamada HTTP e está escrito uns negócios mal nada a ver lá, vai dar pau, porque eu não vai conseguir receber a request. Então, quando a gente fala de mensageria, e voltando para a questão do DDD, que a gente tenta sempre modelar e entender a realidade, faz bem mais sentido pensar em troca de mensagens do que de forma assíncrona, do que de forma assíncrona. Faz mais sentido pensar de forma assíncrona do que síncrona. É isso aí. Embananei. Mas claro que na mensageria também nem tudo são flores, né? A gente tem questão de... A mensageria ela é bem complexa de implementar, porque ela foge do simples, né, do que a gente está acostumado a fazer. Ela é complexa de testar também, porque você está lidando com coisas assíncronas e tem que esperar que outra coisa funcione e tal. Então ela é bem difícil de você testar. É complexo para você lidar com erros, né? Porque do tipo, se você está chamando a chamada assíncrona, chamou um negócio, deu erro, você já tem a resposta de erro na hora. Se é assíncrono, você chamou um negócio. Aí depois ele falou, vou resolver esse problema aqui. Aí tenta resolver. Aí não deu erro. Você precisa mandar uma mensagem de volta, ter algum mecanismo de retorno daquele erro. Fala, tipo, aquela mensagem que você mandou antes não está funcionando, então eu preciso ter uma forma de ligar essas mensagens e tal. De forma assíncrona é bem mais complexo. E a gente tem um problema de inconsistência eventual também. Então, tipo, se a gente tem, de novo, aquele mesmo exemplo. Se o meu C está fora do ar, não está recebendo mensagens, e eu tenho algum estado que ele é meio que replicado tanto no A quanto no C, o meu A vai conseguir resolver o problema dele e vai estar com um estado X aqui nele. Mas a transformação que precisava acontecer no C para que eles ficassem consistentes não aconteceu ainda. Então, por um tempo, enquanto o C está me dando uma resposta errada, eles vão estar inconsistentes. Então, se você olhar no C, você vai ter uma informação. Se você olhar no A, você vai ter outra. Mas a ideia é que, eventualmente, então, em questão de tempo, os dois estados fiquem consistentes. Quando a hora que o C voltar, a mensagem vai ser processada e aí o estado dos dois vai estar igual. Esse é outro problema também de lidar com sistemas distribuídos, com mensageria e tal. Então, eu acho mais legal ler o Twitter, né, que ele fala que tem só 2 problemas em sistemas distribuídos. O segundo é entregar as coisas apenas uma vez. O primeiro é a garantia de ordens e o segundo, de novo, é garantir que as coisas sejam entregues apenas uma vez. Então, quando você lida com mensageria, também é complexo você lidar com a ordem que as coisas acontecem e lidar com a questão da garantia que só vai ser entregue uma vez, você vai consumir só a mensagem uma vez só. E aí, nisso, você tem que implementar soluções de ser... como fala? Como é a palavra? Perdi. De você processar a mesma operação 2 vezes e ter o mesmo resultado. Como que é isso? Idempotência, isso aí. Obrigada, galera. Então, idempotência passa a ser uma coisa que você precisa aprender a lidar, né, quando a gente está falando de mensageria. Um pouco mais de conceito, quando a gente pensa em tipos de mensagens, a gente tem 3 tipos básicos de mensagem. Então, a gente tem comandos, que são mensagens que falam do tipo, faça alguma coisa. Como o nome diz, é um comando para um outro sistema fazer alguma coisa.
A gente tem eventos que é do tipo, oi, aconteceu alguma coisa. Então, você está notificando que alguma coisa aconteceu em você e o resultado disso tanto faz. Assim, você não espera algo de volta. E a gente tem documentos também que são só trafegando dados, não é que aconteceu alguma coisa, nem é um comando de nada, é só do tipo uma informação que está trafegando por aí. Quando a gente fala de eventos, que é o importante dessa palestra, né, e finalmente chegamos em eventos, a gente tem que pensar que a nossa vida também é expressa por um evento. Então, de novo, a questão do DDD, da modelagem, expressar a realidade, já que a nossa vida é expressa por eventos. Por exemplo, se eu pergunto como você está, você pode falar que você está bem, eu estou mal, mas, no fim das contas, você não está só bem ou só mal. Você está bem ou mal por causa de uma série de coisas que aconteceram no seu dia, boas ou ruins, que, no fim das contas, levaram você a estar bem ou mal. Então, ou quando você pensa na Acreditas, num exemplo mais prático, as coisas não simples, você não tem simplesmente um empréstimo que está lá e você tem o dinheiro. As coisas do tipo, você solicitou um empréstimo, depois você preencheu o cadastro, enviou os documentos, aí o crédito vai ser aprovado e, finalmente, o empréstimo vai ser concedido. E a gente tende muito a pensar nas coisas que estão envolvidas nessas coisas, né, nesses eventos da vida. Então, a gente tende a pensar no tipo só no bem ou mal, do estado atual, ou a gente tende a pensar nas coisas que estão envolvidas naquela solicitação de empréstimo, por exemplo, enquanto a vida, no fim das contas, ela retrata mais a sequência de coisas que aconteceram até que você chegue nesse estado atual. E aí, enfim, a gente chega na Event Driven Architecture, que o Martin Fowler ele define de 4 maneiras diferentes o que é o Event Driven Architecture, né? A primeira coisa que ele fala que quando a gente fala de Event Architecture, o que a gente imagina que seja é quando a gente fala de Event Notification, que é basicamente, então, quando eu quis solicitar um crédito, eu mandei para o meu sistema de solicitação, eu envio um evento falando, tipo, um crédito foi solicitado, e aí algum outro sistema ouve. Mas, para esse outro sistema saber o que tem a ver, tipo, o que aconteceu mesmo, quais são os dados dali, ele precisa perguntar quais são os dados para o sistema anterior. Então, só avisei, alguma coisa aconteceu, se você quiser saber com mais detalhes o que aconteceu, você tem que perguntar para quem enviou o evento. Isso é uma forma de entender Event Driven Architecture. E esse tipo de mensagem seria só um evento sem nenhum conteúdo nele. O segundo tipo de coisa que a gente entende que a gente entende como Event Driven Architecture é quando a gente está falando de Event Carried State Transfer. Então, ela é bem parecido com a imagem anterior, mas ao invés do meu segundo sistema ter que perguntar para o primeiro o que aconteceu, quais são os dados, quais são as informações daquilo lá, ele tem o evento que acontece aqui já manda os dados juntos. Então, isso aqui seria um evento junto com o documento. Então, é uma mensagem de 2 tipos juntas, né? Então, ele está falando, alguma coisa aconteceu e esses são os dados dessa coisa que aconteceu. A terceira forma, eu acho que é a mais vista aí, e a que eu vou aprofundar mais, vista como Event Driven Architecture, é quando a gente fala de Event Sourcing. E aí o significado de Event Sourcing é que ela diz que todo estado é transiente e apenas fatos são persistidos. Então, do tipo, ao invés de eu ter, no Event Sourcing, ao invés de eu ter do tipo o desenho do estado atual da coisa, eu tenho do tipo uma lista de coisas que aconteceram com a solicitação do empréstimo da pessoa. Então, eu tenho um evento do tipo, a solicitação foi feita, o crédito foi aprovado, o crédito foi concedido, eu tenho alguma forma de identificação entre esses eventos. E é isso que é persistido. E é isso que é persistido no meu banco de dados, ao invés de persistir algo desse estilo aqui, que é o que a gente geralmente faz. Então, se eu tenho um pedido, mudei, né, o contexto total aqui, mas enfim, a gente pede, se eu tenho um pedido, os itens e o endereço de entrega, a gente geralmente vê as coisas sendo persistidas dessa maneira, ao invés das coisas que aconteceram mesmo. Então, o Event Sourcing, nesse contexto do pedido, ele prega muito mais, que a gente vai salvando no banco de dados conforme as coisas vão acontecendo. Então, o pedido foi criado, um item foi adicionado, o outro item foi adicionado, um dos itens foi removido, um outro adicionado, o endereço informado e tal. Então, o Event Sourcing, o que prega você vai salvar isso no seu banco de dados ao invés do estado daquele seu pedido que tinha na foto anterior. Certo? Só que, para fazer query nesse banco de dados assim, é uma bosta, sabe? Do tipo, não é meio treta, vai ser complicado você recriar todo o estado, todas essas modificações até você ter o estado atual. Se você tiver muitas modificações, pode ser que fique muito inviável, leve muito tempo, sejam operações deveras complexas. Então,
Para fazer essa query é um pouco complicada no Event Sourcing. E aí entra o quarto ponto de Event Driven Architecture, que a gente chama de CQRS, ou Command Query Responsibility Segregation. Acho que é isso. Então, quando eu estou mandando alguma coisa aqui, quando eu estou mandando escrever alguma coisa, eu quero salvar alguma coisa, eu tenho um modelo de comandos, eu tenho um modelo de escrita só, que é o Event Sourcing aqui, e eu tenho um banco separados para escrita, que aqui é onde eu vou salvar os eventos. E aí, como fazer query nesse banco aqui, que é onde eu tenho vários eventos, é treta, a gente tem alguma ferramenta aqui, alguma coisinha que vai transformar esse banco de escrita num banco de leitura, de forma relacional, ou de uma forma que seja simples para você consumir depois. E quando você quiser consumir aquele crédito, quiser consumir aquela informação, você faz a query, você manda consultar nesse outro banco, nessa outra visão dos dados, ao invés de olhar naqueles eventos que é complicado de ler. Um exemplo de CQRS bem simples e que a gente não pensa muito é quando eu tenho uma aplicação normal, mas eu tenho uma base diferente para relatório. A gente faz isso aqui com as DWs. Então, a gente faz os códigos lá, no core, bota assim, faz 50 tabelas, coloca os negócios onde quiser, faz aquela bagunça toda, mas a hora que a Analytics vai consumir é ruim para eles, do tipo fazer um monte de join, pegar informação não sei da onde. Então, o que DE faz é algum mecanismo para que tenha uma base simples de relatórios para a galera consumir. Isso é um exemplo de CQRS, sem usar o Event Sourcing, né? E aí, no Event Sourcing é o que eu comentei. Então, na minha base... Na minha base de escrita aqui, eu tenho os eventos com os IDs e com as coisas que vão acontecendo. Eu tenho algum tipo de mecanismo no meio que vai transformar esses eventos de uma forma relacional, uma forma que facilite a minha leitura. Pode não ser necessariamente relacional, pode ser alguma coisa que facilite só a leitura depois, como num relatório, por exemplo. E então a gente vai trabalhar dessa forma aqui, para que do tipo tanto a escrita seja performática e reflita a realidade, e a leitura seja simples também para outras aplicações, para não ter que ficar fazendo o replay, que é refazer todos esses eventos para consumir depois. Não sei o que você está fazendo aqui. Mas do tipo... Então, como eu falei, a gente tem esse banco aqui de tudo que está acontecendo, eu tenho algum tipo de mecanismo que vai transformar isso de uma forma que seja simples de ler. Pode ser que o relacional mesmo, então várias tabelas, normalizado lá e tal, os vários relacionamentos, também não seja a melhor forma de você consumir isso. Talvez seja melhor você gerar um JSON aqui, por exemplo, que já tem tudo do jeito que outro lugar vai consumir. E então, quem for consumir vai ler de uma forma simples, vai fazer um get lá só de uma tabela, um único lugar, e vai ser bem simples para quem for consumir. E também, quando você quiser fazer do tipo auditoria, alguma coisa assim, você tem toda a história do que aconteceu. Se eu quiser ver, por exemplo, se eu quiser analisar quantas vezes itens foram adicionados e removidos, o mesmo item foi adicionado e removido de um carrinho até que ele seja fechado. Se eu tenho só essa representação, eu não consigo fazer essa análise. Se eu tenho essa representação, eu consigo fazer. Então, com o Event Sourcing, a gente ganha análises mais complexas também. E aí a query é feita em cima do modelo trabalhado, mudado depois. E aí uma perguntinha. Quem já fez um sistema com Event Sourcing aqui? Ninguém, que legal. Quem já usou um sistema com Event Sourcing? Quem já usou GitHub? GitHub é uma forma de Event Sourcing, porque o commit ele é o quê? Uma série de alterações. Então, o arquivo foi adicionado, modificado, mudei a linha tal, mudei não sei o quê, adicionei, tirei um espaço a mais. Então, o que é cada commit do GitHub, na real, são as modificações que estão acontecendo naquele negócio lá, mas na hora que você vai deployar o seu código, ou na hora que você vai ver o seu código lá no GitHub, na master, ou qualquer outra branch, está o estado atual daquelas coisas. Então, ele é um exemplo de Event Sourcing e CQRS. Agora, vocês sabem que vocês já usaram Event Sourcing. Olá. Aqui na Acreditas, a gente usa o Kafka para essa troca de mensagens. O Kafka ele tem mais ou menos essa dinâmica aqui. Então, eu tenho aplicações que são as produtoras, mesmo esquema da mensagem lá, né? Então, eu tenho aplicações que são produtoras, que produzem mensagens. Essas mensagens trafegam através de tópicos ou canais. O Kafka chama de tópico. E cada tópico pode ser consumido por um ou mais consumers aqui. E no Kafka tem um conceito de consumer group, que é uma junção de consumers, então você consegue escalar os seus consumidores desde que eles estejam no mesmo grupo, e ele garante que as mensagens vão ser consumidas só uma vez dentro de um consumer group.
Dentro do tópico, ele é dividido em partições, então o tópico tem várias filazinhas dentro dele. Elas são, no geral, distribuídas de forma aleatória, mas você consegue forçar a partição. E o Kafka garante a ordem dentro de uma partição. Então, se você mandar várias mensagens num tópico e ela precisa precisa ter uma ordem, ele não vai garantir ordem, porque pode ter caído a mensagem, mandou 3 mensagens, então caiu uma em cada partição, mandou a mensagem 1 aqui, a 2 na segunda, a 3 na terceira. Mas aí a terceira pode ser que seja consumida antes, então ele não garante essa ordem. Mas se você mandar as 3 mensagens dentro da mesma partição, ele vai garantir que a primeira seja consumida antes da segunda e antes da terceira. Eu esqueci de tirar esse slide, mas enfim, porque antes tinha código, mas eu tirei ele, que acho que não ia dar tempo. Então, o problema que a gente tinha na Acreditas, quando a gente começou a mexer bastante com mensageria e event sourcing, era basicamente isso aqui. Então, a gente tinha uma caixinha, e dentro dessa caixinha a gente tem pessoas, a gente tem garantias, eu botei uma casinha por fins de simplicidade, e a gente tem as condições de um empréstimo lá. Isso aqui representa a solicitação de um empréstimo. As coisas dentro dessa caixinha, elas podem modificar, ser adicionadas e tal, conforme a gente quer, tá ligado? Então, eu posso preencher melhor as condições, elas ficarem mais maduras, eu posso mudar a casa, dar mais informações da casa da pessoa, eu posso mudar a pessoa também. Então, no começo eu tinha 2 informações da pessoa, no final eu tenho do tipo 20 ou 100, sei lá. Eu posso querer adicionar pessoas, eu posso querer mudar a garantia, fazer o que eu quiser aqui, eu voltar as coisas. E a premissa que a gente tinha de business é que isso precisa ser versionado. Então, eu preciso saber, no primeiro momento, como é que estava essa solicitação, no último momento, como é que estava, e todas as modificações que foram feitas durante esse processo, entre a primeira versão e a última versão. E aí, para isso, a gente usou o Event Sourcing. Então, ao invés de salvar cada uma dessas versões, ao invés de ter cada uma dessas versões salvas, ou ter só o último estado e torcer para alguém fazer algum esquema de fazer esse versionamento, a gente resolveu fazer com o Event Sourcing. Então, ao invés de ter o estado final lá, a gente tinha primeiro uma solicitação criada com os dados com que ela foi criada. E aí eu fui adicionando, né? Então eu modifiquei um imóvel lá, deixei ele mais completo, eu tenho um evento, o imóvel foi modificado, esses são os novos dados. Mudei as condições, a mesma coisa. Adicionei uma pessoa, essa é a pessoa nova. Troquei a garantia, então antes era uma casa, troquei para um carro. Então a gente coloca esse evento de que essas coisas aconteceram. E no fim das contas eu consigo compilar tudo isso aqui e voltar para a minha versão anterior, para a minha última versão. E aí a solução que a gente usou para esse problema específico, a gente usou o Kafka, como eu falei, e a gente usou um framework Ruby chamado Karafka, que abstrai a comunicação do código Ruby com o Kafka. Quem quiser ver mais sobre o Kafka e sobre o Karafka, na real, tem o GitHub da open source, né, o Karafka, pode dar uma olhada lá. E a gente fez um appzinho de exemplo usando o Karafka também para a gente testar e ver se vale a pena usar ou não. Está no meu GitHub. E o que a gente acabou fazendo, então, como solução, a gente tinha uma primeira aplicação que precisava comunicar com essa outra do Event Sourcing, só que a gente não queria acoplar essa primeira aplicação à nossa segunda aplicação. Então, o front-end, quando falava com essa aplicação, ela já emitia eventos. Então, ela já falava, isso aqui aconteceu, pessoas mudaram e tal. E aí a gente criou uma anti-corruption layer que lia, basicamente, lia eventos. Então, eu recebia esses eventos. A solicitação foi criada? Beleza, entendi. Então, eu preciso criar uma solicitação do outro lado. E mandava um comando para a próxima aplicação. Caralho. Então, o comando na nossa segunda aplicação, nessa das solicitações que usava o Event Sourcing, ele é recebido pela aquela anti-corruption layer. E o que sai dessa aplicação, no fim das contas, é receber um evento, cria a solicitação. Aí ele vai falar assim, beleza, entendi, processo aqui, a solicitação foi criada. Então, ele manda um evento de volta, que pode ser ouvido por qualquer outra aplicação. Hoje, o que a gente faz é salvar num banco de dados, daquela forma que eu mostrei, a gente chama esse banco de Event Store. A gente manda para o Kafka de volta, então, para qualquer outra aplicação que queira consumir essas coisas que aconteceram, vai estar disponível isso num tópico do Kafka. E a gente também faz uma projeção, que é aquela visão de forma relacional para que outras aplicações possam consumir de forma simples os nossos dados. Então, só resumindo aí, a Event Driven Architecture, pensando nos pontos positivos ou negativos, ela não é complicada de entender, como eu mostrei aqui agora. A gente já usa coisas com Event Driven Architecture o tempo todo, do tipo Git. Ela reflete realmente a realidade, que é uma coisa que a gente tem se preocupado cada vez mais com DDD, essas paradas.
Você ganha auditoria de graça, então, toda aquela lista de coisas que aconteceram, no fim das contas, é uma auditoria de tudo que aconteceu no seu sistema. Se você precisar disso por motivos de compliance, ou quiser fazer análises mais complexas, você ganha isso de graça. Você tem serviços realmente autônomos, porque eles estão totalmente desacoplados, um nem faz ideia de que o outro existe. Ela é totalmente escalável também por ser do tipo de serviços, por ter serviços autônomos. Você pode escalar um de uma forma, outro de outro. Inclusive, ela é escalável no sentido de se você tem modelos diferentes para escrita e leitura, você pode escalar a sua escrita. Se você tem um sistema que você precisa escrever muito, mas você lê pouco dele, você pode escalar a parte da escrita de uma forma e a parte da leitura de outra. E ele te dá, Event Driven Architecture te dá essa liberdade. E, como eu falei, você ganha também análises mais complexas de graça ali, podendo ter todo esse histórico do que aconteceu. Mas, por outro lado, você tem que lidar com a sincronia, que não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Você tem que lidar com a consistência eventual, que eu comentei também, de nem sempre as coisas vão estar no último estado em todos os lugares. Qualquer correção que você for fazer, você não pode simplesmente ir lá no banco de dados e alterar. Você teria que criar um evento que vai fazer aquela alteração. Então, se eu adicionei uma pessoa, mas eu adicionei ela com o nome errado, eu não posso ir lá e mudar o que aconteceu, porque um evento ele é uma coisa que já aconteceu e você não muda o passado. Então, você precisa falar do tipo, um nome alterado para o lugar certo. Isso é um exemplo simples, mas qualquer outra correção que você vai precisar fazer, você precisaria gerar um evento em cima daquilo. Migração também, se você tem um sistema legado, se tem um sistema novo que precisa de informações que já tinham em outros lugares, você precisa fazer também através de eventos, isso pode ser bem complexo de lidar. Ela demanda projeções também, então isso pode ser um ponto positivo, porque é escalável, porque é fácil de lidar, mas ela demanda esse passo a mais de você ter que criar essa visão para você fazer uma query. O replay, que é você repetir todos os eventos de volta, né, de baixo para cima, pode ser uma coisa tensa. Tem algumas maneiras de você deixar isso de uma forma mais tranquila, né? Então você faz uns snapshots a cada X eventos, para que você não precise ir desde o momento zero e repetir tudo de novo. Mas ele pode ser tenso no pior dos casos, assim. E pode ser que seja muito over-engineer também, né? Isso aqui pode ser um canhão para matar um mosquito, dependendo do seu problema. Às vezes um CRUD simplesinho, síncrono, resolve totalmente o seu problema. E era isso que eu tinha para falar. Valeu.